Então, eu queria dar as boas-vindas a todos vocês que aqui estão para esse encontro de hoje, do ciclo de palestras. Eu sou Cláudia Mourão. Na verdade, eu estou hoje numa parceria, né, aqui com o IPES, que começou lá com a Deise Miranda, que é a originadora do IPES. Para quem ainda não conhece o IPES, é um instituto de prevenção, pesquisa e estudo em suicídio. Então, a gente trabalha com 3 linhas, né, com 3 eixos importantes aqui no Instituto. A gente trabalha com o eixo de ensino, então a gente traz alguns cursos que na área da saúde mental, da segurança pública e também na área da comunicação, que é a área que eu atuo um pouco mais próximo. A área da pesquisa, que é o segundo eixo, que é onde a gente realmente trabalha pesquisando, investigando prevenção, investigando tudo o que acontece em torno do suicídio, causas, origens, em vários segmentos. E essas pesquisas, elas hoje estão dentro de uma biblioteca. A gente tem aí uma biblioteca que, no final, a Mariana vai falar um pouquinho sobre essa biblioteca virtual, onde a gente pode hospedar ali, né, as nossas pesquisas e ter esse acervo. E a gente tem uma terceira linha, que é a ação. A gente entende que estudar, né, ensinar, pesquisar, precisa ter algo que a gente possa gerar, que é a questão da ação. Então, a ideia é que o IPES possa colaborar de todas as maneiras para essas linhas de ação, de ensino, de pesquisa. Eu vou falar rapidamente da minha... eu hoje estou aqui substituindo a Deise Miranda, que é a nossa presidente, a nossa idealizadora do IPES. Eu conheci a Deise lá quando ela ainda estava no Laboratório de Análise da Violência na UERJ, e a gente teve aí uma, né, sintonia pela causa, e eu venho desde então atuando aí nessa área de desenvolvimento humano e organizacional. A minha formação de base, ela é da área da saúde, eu sou fonoaudióloga, mas eu trabalho com a linha empresarial já há muito tempo, né? Está aqui a Neise, que me conheceu desde esse início, né, em RH, em recursos humanos, e a gente entende que o Instituto, para também ter um acolhimento dos seus membros, de todos que participam dele, essa parte de desenvolvimento humano organizacional se faz presente. E eu atuei e atuo ainda dentro de um projeto, que é o Escola que Previne, é um projeto também que a gente originou em pesquisa aqui no IPES, com adolescentes e pré-adolescentes das escolas que tinham alguns sinais, né, de automutilação ou de realmente... voltado para a tendência aí do suicídio. E a gente fez uma pesquisa intensa nas escolas, e uma das escolas que tinha um índice bem alto aí de casos, a gente levou o projeto Escola que Previne para lá, e a gente preparou os professores, acolheu, e preparou os multiplicadores para atuarem na prevenção dessas questões, né, de automutilação, do suicídio. Foi um trabalho muito bonito. Quem tiver interesse em conhecer um pouco mais, é um projeto que continua, né, mas está lá no site do IPES também. Eu não vou me alongar muito, mas era importante eu trazer essa introdução sobre o Instituto, porque esse ano a gente está, né, o IPES é novinho, ele tem de instituto mesmo, de IPES, ele fez 1 ano agora, mas a Deise já vem com um projeto desde lá da UERJ, então ela já vem nessa pesquisa há muitos anos, nesse trabalho, né, nessa causa bacana. E aí agora, o dia de hoje é um dia especial, a gente está com uma convidada aqui, com a Mariana, eu já vou apresentar para vocês, ela também está convidada para falar nesse ciclo de palestras. A gente teve o primeiro, que foi a Tatiana, que também apresentou o projeto dela aqui para a gente, foi bacana, deu um debate muito legal. E hoje a Mariana vai estar aqui conosco. O ciclo de palestras, ele é uma iniciativa do segundo eixo aí das pesquisas, né? Então, como é que a gente torna realmente disseminado uma pesquisa que teve um trabalho dedicado, uma defesa muito bacana, como é o caso do que a Mariana vai apresentar aqui hoje para a gente. E aí hoje a gente está, então, promovendo que os autores apresentem aqui exatamente os seus estudos, dentro da linha que a gente
que a gente entende que tem total sintonia aqui com o Instituto. Então, a Mariana hoje vai falar para a gente um pouco da dissertação de mestrado dela. Então, esse ciclo ele está aberto de palestras para os trabalhos que venham ser acomodados ali. No final, a Mariana vai falar da biblioteca, vai ficar mais fácil de saber como colocar o trabalho, botar o trabalho para a gente também poder receber, avaliar, analisar e hospedar aqui na nossa página. Então, eu queria dar realmente as boas-vindas e dizer que esses eventos acontecem mensalmente e que a gente quer discutir mesmo os resultados, saber investigar como é que foi a investigação, quais foram os achados e trazer isso realmente para um conhecimento maior e para um grande networking também. A gente acaba conhecendo outros profissionais que possam se interessar em estudar, em estar. E o IPES é um instituto que está recebendo voluntários, tanto para pesquisa quanto para os projetos. A gente vai abrir aí também um processo seletivo para o estudo anual, né, do processo de prevenção ao suicídio. A gente já está com a primeira turma aí se formando esse ano. Então, tem muitas ações do IPES aí para quem quiser conhecer mais do Instituto. Então, vamos lá. Eu vou apresentar para vocês a Mariana e aí já passo a palavra a ela. A Mariana, ela é antropóloga, Mariana da Fonte, e hoje ela vai falar para a gente sobre a dissertação que ela defendeu no programa de pós-graduação em Sociologia e Antropologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Foi em 2019 que ela defendeu. Então, ela hoje vai dizer para a gente sobre esse tema. Olha o título da dissertação dela. Quando o viver é uma aposta, uma etnografia sobre os potenciais de vida entre membros de Alcoólicos Anônimos do Rio de Janeiro. Esse trabalho analisa de que forma os Alcoólicos Anônimos do Rio, né, realmente conseguiram, de alguma forma, ter alguma outra inserção, e ela vai contar isso para a gente. E aí, eu queria que a Mariana agora assumisse a palavra e dissesse para a gente aí, né, um pouquinho de como foi esse trabalho, se apresente. Ela vai compartilhar conosco a tela da apresentação dela. Ela vai ter, em média, 30 minutos para fazer essa apresentação e, ao final, a gente pode conversar, fazer perguntas. Quem quiser já, ao longo da apresentação dela, pode ir colocando aí no chat que eu vou separando as perguntas para a gente fazer para ela no final. Mariana, por favor. Bom, boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui hoje para poder falar um pouquinho sobre a minha dissertação. Obrigada, Cláudia, pelo convite. Também a Deise, né, que não pôde estar presente hoje, mas agradeço de toda forma. Eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. Aí vocês só me dão um joinha se está aparecendo bem para vocês. Foi? Beleza. Bom, como a Cláudia disse, a minha dissertação se chama Quando Viver é uma Aposta, uma etnografia sobre os potenciais de vida entre membros de Alcoólicos Anônimos do Rio de Janeiro. E ela foi defendida em 2019 no programa de pós-graduação em Sociologia e Antropologia na FRJ, né? Para essa pesquisa, eu fiz uma etnografia, um trabalho de campo, combinado com entrevistas semi-estruturadas em 3 grupos de AA na Zona Sul do Rio de Janeiro. E, a princípio, eu sei que pode parecer até estranho, né, falar de alcoolismo e colocar logo de cara no título a palavra vida. E realmente foi uma surpresa para mim ao longo do meu trabalho, encontrar tanto potencial de vida nas reuniões que eu acompanhei, mas de fato foi o que eu encontrei, né? Geralmente a gente associa o alcoolismo a muitas perdas, a dores e momentos de fragmentação. De fato, né, eu encontrei muito isso, mas não só isso, eu encontrei muita vida no meu trabalho de campo, e por isso que eu resolvi falar dessa outra faceta do alcoolismo, né, que eu encontrei no meu trabalho, que é justamente esse desejo por viver e por recomeçar, cada um à sua maneira. Então, é sobre isso que eu vou falar um pouquinho com vocês hoje.
Bom, antes de falar especificamente sobre a minha pesquisa, é importante a gente contextualizar, né, o grupo de AA. O grupo de Alcoólicos Anônimos, ele foi criado em 1935, em Nova York, nos Estados Unidos, e ele chega ao Brasil 5 anos depois. Hoje a gente tem mais de 5.000 grupos de AA espalhados por todo o Brasil. E a dinâmica das reuniões, a recuperação proposta pelo AA, acontece por meio de reuniões. E essas reuniões podem ser abertas ou fechadas. As reuniões abertas são aquelas que, além dos membros, né, também permitem a presença de familiares, amigos, curiosos, pesquisadores, como no meu caso. E as reuniões fechadas são exclusivas aos membros de AA. E essas eu não tive permissão de acompanhar. Um outro ponto importante sobre o Alcoólicos Anônimos é que o AA entende o alcoolismo como uma doença crônica, progressiva e incurável, de base física, mental e espiritual. E essa base diz muito sobre a recuperação proposta pelo AA, né? De antemão, eu digo que, para o Alcoólicos Anônimos, a abstinência, parar de beber por completo, não é suficiente, né, para se consolidar a recuperação. Existe aí a necessidade de recuperar alguns traços morais, algumas relações, então, até mesmo trabalhar um pouco a espiritualidade, cada um da sua forma, mas a abstinência não é o único ponto integral para a recuperação, né? É claro que é o primeiro passo e o mais importante deles, parar de beber, mas não é o único. Bom, um outro ponto importantíssimo e que talvez vocês reparem ao longo da minha apresentação é que no AA não se fala o termo alcoólatra, mas alcoólico. Tá? E por quê? Para eles, o alcoolismo, como uma doença, deve ser tratado como tal. Então, o sufixo latra, que é de origem grega, faz referência à adoração. Então, para eles, usar o termo alcoólatra invisibilizaria, né, essa patologia do alcoolismo e tenderia a dar maior visibilidade ao alcoólico como um adorador do álcool e não como um dependente, né, e como um doente, como os alcoólicos anônimos entendem. Bom, aqui nesse primeiro slide eu trouxe para vocês um pouco a definição que mais circula, né, e a definição oficial do que que define o grupo de alcoólicos anônimos. Então, de fato, é uma irmandade que recebe homens, eles se entendem como uma irmandade, né, que recebem homens e mulheres que, além de compartilhar essa doença, né, a condição dessa doença, eles também compartilham ao longo da recuperação suas vivências, suas experiências com o álcool. Sejam as suas experiências do passado, né, da ativa, quando se ingeriu álcool, sejam suas experiências do tempo presente, enquanto eles estão em recuperação. E para o grupo de alcoólicos anônimos, o único requisito para uma pessoa se tornar membro e entrar para o AA é o desejo de parar de beber. Isso parece muito banal, né? Parece muito fácil. É só a pessoa querer parar de beber que ela entra para o grupo. Mas para um alcoólico, para um doente adicto, isso é um passo muito difícil. Na verdade, pelo que eu conversei com os meus interlocutores, é o passo mais difícil deles, né? É admitir para si mesmo que se atingiu um limite, né? Que naquele limite a vida não está correspondendo mais. Então, é preciso parar e encontrar algumas soluções. E, para essas pessoas, o Alcoólicos Anônimos foi uma solução possível e viável naquele momento. Bom, os grupos anônimos, eles são sustentados, né, pelos 12 passos e as 12 tradições. Com Alcoólicos Anônimos não é diferente. O Alcoólicos Anônimos foi o primeiro grupo anônimo a chegar no Brasil, né? Então, ele é organizado e tem por fundamento esses 12 passos e as 12 tradições. Os 12 passos são 12 princípios
que devem orientar a conduta individual do membro. Então, por exemplo, no quarto passo, a gente tem: fizemos minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. Isso quer dizer o quê? Que o alcoólico em recuperação, quando ele está exercendo o quarto passo, ele está fazendo um inventário, rememorando, né, resgatando as suas experiências da ativa e trazendo mesmo essa experiência para avaliar como é que foi o posicionamento dele, se naquela situação ele deveria ter pedido desculpa ou não. Então, é uma questão mesmo de avaliação da conduta que acontece nesse quarto passo. Já as 12 tradições são princípios que devem reger a condução e a dinâmica do grupo. Então, não se trata de um princípio individual, né, que deve orientar a conduta individual, mas a conduta do coletivo. Então, por exemplo, na sétima tradição, nós temos: todos os grupos de AA deverão ser absolutamente autossuficientes, rejeitando qualquer doação de fora. Essa é uma tradição que eles realmente colocam muito em prática, foi o que eu percebi. Não se aceita nenhuma doação ou contribuição financeira de organizações, de partidos políticos, de organizações sociais, instituições. Os grupos, eles se mantêm pela contribuição ou doação dos próprios membros. Então, durante as reuniões, tem um momento específico em que se passa uma sacolinha e aí os membros doam o quanto eles puderem e quiserem naquele momento. Falando agora, começando a falar, né, sobre a minha pesquisa de fato, uma pergunta me orientou durante toda a minha pesquisa, todo o tempo que eu estive em campo e que eu comecei a escrever a dissertação. Por que homens e mulheres se agrupariam a fim de resolver seu problema em comum com o álcool? É uma pergunta que também parece muito simples, né? Bom, as pessoas se reúnem todos os dias no mesmo grupo ou em grupos variados, eles podem variar de grupo, mas eles se reúnem diariamente porque eles querem parar de beber. Essa seria a resposta mais fácil, né? Mas ao longo do meu trabalho de campo, eu percebi que não era só parar de beber que aquelas pessoas estavam buscando ali. Não era só abstinência. Existia um desejo muito maior, né? E, bom, ao longo da minha apresentação, eu vou demonstrar e vou tentar responder essa pergunta para vocês. Mas fiquem com ela, então, aí, guardadinho. Bom, como o título da minha dissertação já chama atenção, eu percebi que, de fato, não era só abstinência que eles estavam buscando, né? Diariamente, nas reuniões e ao longo da sua recuperação, eles estavam apostando na própria vida. E o que isso quer dizer, né? Apostar na própria vida quer dizer que em algum momento muito particular a cada um daqueles alcoólicos, a vida deixou de ser uma condição, uma questão natural, e passou a ser uma escolha. Então, diariamente, aquele alcoólico escolhe viver. Isso também parece ser muito simples, mas para as pessoas, né, que têm uma condição de adicção, não é tão fácil assim. Então, eu percebi justamente que a abstinência não era o ponto central, era o principal, talvez, né? Parar de beber é o principal, é o que permite que a aposta aconteça. Mas essa aposta abarca outras questões, que é o que eu vou mostrar para vocês daqui para frente. Então, eu percebi que aquelas pessoas estavam diariamente apostando pela sua vida, né? Escolhendo viver, e essa aposta ela é reiterada todos os dias, a cada 24 horas de recuperação. Então, é justamente como o próprio lema, né, do Alcoólicos Anônimos diz, provavelmente vocês já ouviram, mais 24 horas. Isso quer dizer o quê? Que essa aposta pela vida que eu percebi nos meus interlocutores, ela é feita todos os dias, né? E como uma aposta, como qualquer outra aposta, né, seja numa aposta em um jogo, seja numa aposta pela sua própria vida, ela não garante nenhum resultado. Na maioria das vezes, quando a gente aposta em algo, a gente sabe
por que a gente está apostando, a gente sabe como apostar, mas a gente não sabe o resultado dessa aposta. E é justamente essa imprevisibilidade que eu percebi na aposta que os meus interlocutores estavam fazendo na vida. Justamente porque ela é imprevisível e justamente porque a recaída, né, voltar a beber, é uma realidade para qualquer membro, que essa aposta deve ser feita todos os dias. Bom, mas antes de explicar para vocês como eu percebi que essa aposta é colocada em prática no dia a dia das pessoas, a gente precisa dar um passo atrás, né? Para entender o que impulsionou, o que levou aquelas pessoas a apostarem nas suas próprias vidas. E não tem como falar sobre o alcoolismo e, sobretudo, sobre a recuperação proposta em AA sem falar do fundo do poço. Provavelmente vocês também já ouviram falar nesse termo, né? E eu trouxe aqui uma definição que eu considero bastante simples, né? E bastante interessante para pensar o que é o fundo do poço. A definição do Bateson, que é um antropólogo, dentre as diversas análises que ele faz uma análise sobre o alcoolismo e sobre o que para ele é o fundo do poço. E ele diz o seguinte: o pânico de um alcoólatra chegando ao fundo do poço é o pânico de um homem que pensava estar no controle de um veículo, mas de repente descobre que o veículo pode escapar com ele dentro. De repente, a pressão que ele coloca no freio parece acelerar ainda mais o veículo. É o pânico de descobrir que o veículo é maior do que ele mesmo. Eu acho essa definição interessante porque o que eu percebi justamente conversando com os meus interlocutores e observando as reuniões é que muitos qualificam, né, e definem o fundo do poço justamente como esse momento de descontrole, né? As pessoas não se sentem mais no controle da sua própria vida. Então, essa seria a maior definição, né, e a mais difundida do que é o fundo do poço. Mas eu entendo que, apesar do fundo do poço, ainda existe um sujeito com as mãos ali no volante e na condução desse veículo, né? E é isso que me fez entender ainda mais que, apesar do fundo do poço, apesar da condição invariável do alcoolismo, as pessoas estão ali tentando resgatar o controle desse veículo, tentando resgatar, ao menos, a condução. Ainda que o freio não funcione, ainda que o carro esteja completamente transtornado, né? E com uma aceleração absurda. Mas ainda tem alguém ali segurando a condução e diante da condução daquele veículo. E eu entendo que apostar na sua própria vida é justamente tentar recuperar e resgatar a condução desse veículo, né? Bom, um outro antropólogo que eu gosto muito, que se chama David Le Breton, ele tem um conceito que eu acho bem interessante também para pensar o fundo do poço, que é o conceito de desaparecer de si. Para esse antropólogo, o sujeito que está desaparecendo de si, ele está perdendo a ambição ou o desejo de cumprir qualquer responsabilidade, qualquer compromisso, né? Então, é como se levantar para trabalhar não importasse mais, como se alimentar diariamente não fosse mais importante, levar os filhos ao colégio também não. Ou seja, o sujeito vai desaparecendo de si, ao passo que ele também as obrigações, as responsabilidades vão perdendo importância para ele, né? Então, eu entendo que o momento do fundo do poço também pode ser visto dessa forma, como o momento em que o sujeito vai desaparecendo de si mesmo, ele vai perdendo a sua pessoalidade, né, a sua individualidade. Ainda que beber seja uma escolha autônoma, né, e não deixa de ser um passo de agência. Ele decide não cumprir com nenhuma responsabilidade e decide beber. Mas em algum momento se tem a ambição de resgatar aí essa condução da própria vida. Bom, eu trouxe um trecho de uma entrevista que eu acho que é bem ilustrativa, né, desse momento do fundo do poço, que diz o seguinte:
Minha relação com o álcool começou desde criança. Meu pai falecido fazia um tipo de refresco com uma cerveja, uma bebida denominada cerveja preta. E ele colocava água, gelo e açúcar. Todo domingo a gente bebia isso dentro de casa, eu e meus irmãos. Quando comecei a trabalhar como representante em uma indústria farmacêutica, eu bebia ainda de forma moderada, que me permitia trabalhar. Eu bebia porque perdia timidez e ficava mais descontraído no serviço. Mas no final, eu já precisava ingerir alguma coisa que obtivesse álcool durante o meu trabalho. Eu tremia muito, precisava de uma ingestão de álcool para conseguir parar de tremer. Foi aí que eu percebi que eu precisava de uma ingestão de álcool para conseguir parar de tremer. Foi aí que eu percebi que eu estava me tornando dependente do álcool, da substância e da vida alcoólica. A aposentadoria me causou um problema muito maior, porque eu não tinha ocupação, não tinha o que fazer. A única coisa que eu fazia era sair com meu filho, mas eu levava ele para o botequim. E no final, não só uma cervejinha, um chopinho, era cachaça já. Nos últimos 2 anos, eu só bebia cachaça e já começava na parte da manhã. Minha vida não funcionava se eu não tomasse essa cachaça logo pela manhã. Por que eu trouxe esse trecho dessa entrevista? Porque eu acho que ela é bem ilustrativa desse momento em que o sujeito atinge o fundo do poço, né? Tem essa tomada de consciência de que a vida não está funcionando mais, né? Como ele coloca aí na última frase, minha vida não funcionava se eu não tomasse essa cachaça. Então, o momento limiar do fundo do poço é justamente quando o sujeito atinge ele, percebe a necessidade, né? Ou tem, pelo menos, a vontade, o impulso de resgatar algum controle que foi perdido e tornar a vida mais funcional. Bom, uma outra frase que eu vi que é bastante elucidativa dessa questão, né? O que leva o sujeito a querer resgatar a própria vida, resgatar certa autonomia diante dela. E essa interlocutora me disse o seguinte: comecei a beber para não me matar, parei de beber para não morrer. Então, eu entendo que é justamente quando o sujeito percebe que só esse resgate pela vida, esse resgate da condução da própria vida, é o que vai permitir que ele continue vivendo, né, ou pelo menos vivendo nas condições que ele gostaria de viver, é que a aposta acontece. Então, no início dessa frase, ela diz: eu comecei a beber para não me matar. Então, a bebida era uma válvula de escape, né? Uma possibilidade até dela não cometer o suicídio. Mas depois a bebida se tornou justamente o fator de risco para ela morrer. Então, é justamente quando ela percebe essa mudança que ela tem uma tomada de consciência e que, no meu ponto de vista, ela faz essa aposta pela vida dela. Bom, até agora a gente está falando de uma questão muito teórica, né? O sujeito aposta na vida. Mas como é que essa aposta é colocada em prática? Eu entendo que tem 2 vertentes aí para a gente ver a prática dessa aposta. A primeira delas são as partilhas. As partilhas acontecem nas reuniões do AA e é justamente no momento em que o membro ele é chamado pelo coordenador para dar o seu depoimento. Então, ele se levanta, vai até o centro da sala e dá o seu depoimento. Essa partilha, ele pode partilhar as suas experiências do tempo de ativa, do tempo que ele estava ingerindo álcool, tá? Mas ele também pode falar sobre as experiências do presente, as dificuldades de ter que lidar com abstinência, dificuldades de tentar restabelecer algumas relações que foi perdida e que ele não está conseguindo. Enfim, eu entendo que esse momento de falar é um momento que o sujeito está elaborando essa aposta. Ainda que de forma inconsciente, ele está reiterando ali para ele mesmo por que ele deve continuar ali, né? Por que ele deve continuar a sua aposta todos os dias, a cada 24 horas. O interessante da gente pensar as partilhas, e é um ponto de análise na minha dissertação, é que as partilhas, nessas narrativas, elas não repercutem, elas não têm influência só em quem fala, mas também, e eu diria, sobretudo, em quem escuta, né?
Por isso que o silêncio, ele é muito valorizado durante as reuniões, né? Então, o membro que está no celular ou que está conversando com um colega ao lado, em alguns momentos, ele pode ser chamado a atenção, porque se entende que a escuta é um remédio para a doença do alcoolismo. Por que é um remédio? Porque você pode se identificar com a experiência que está sendo narrada, você pode aprender uma estratégia, por exemplo, de recuperação que você não tinha pensado ainda. Então, as partilhas têm esse jogo, né, da fala e da escuta, e que permite aí para o sujeito que fala, mas também para o sujeito que ouve, reiterar e fortalecer a sua recuperação. Um ponto importante também da partilha é que eu entendo que no momento em que o sujeito está narrando a sua história, está narrando a sua experiência, né, ele está construindo a si mesmo. Né? Então, tem um sentido muito forte de fazer a si mesmo enquanto se narra, né? Porque ele recupera algumas experiências que talvez não agradem ele e que no presente, que ele sinta vergonha. Então, ele vai fazendo aquele inventário que eu falei para vocês lá no início, né? E ele vai construindo a nova pessoa ou reconstruindo a nova pessoa que ele gostaria de ser, né? Ao longo dessas partilhas. Um trecho bem elucidativo também que eu ouvi, essa não foi um trecho de entrevista, mas que eu ouvi durante uma partilha que foi fundamental para a minha pesquisa, eu coloquei aí para vocês. Esse interlocutor disse o seguinte: o turista chega, desce do navio, dá uma volta na Praça Mauá e acha que já conhece o Rio de Janeiro. Eu era assim com a minha vida. O que eu entendi, o que eu interpretei dessa fala? Né? Que aquele interlocutor, ele estava ali diariamente naquela reunião e diariamente fortalecendo a abstinência, porque ele gostaria de não ser mais um turista na sua própria vida, né? Ele não quer mais se conhecer esporadicamente, né? Ele não quer se conhecer superficialmente. Ele quer justamente resgatar o controle e o domínio sobre si mesmo. Então, é justamente o oposto do que um turista é, né? O turista só conhece superficialmente. Ele não quer ser mais um turista, ele quer se conhecer profundamente. E as partilhas permitem, no meu ponto de vista, permitem esse processo de conhecimento. Bom, como eu falei, tem esse jogo, né, da fala e da escuta, que é importante nas partilhas, mas também é possível pensar e analisar as partilhas como uma modalidade laica do testemunho religioso. Por quê? É muito comum que nas reuniões de AA e durante essas partilhas, você escute a seguinte frase: eu estou aqui para mostrar como é possível. Se eu conseguir, vocês também conseguem. Por que eu entendo que isso é um testemunho, né? Um testemunho laico? Porque se aproxima muito do que o fiel faz quando ele está testemunhando um milagre ou um despertar espiritual, né? Então, quando o alcoólico está ali dizendo eu consegui, você consegue, ele está testemunhando a eficácia da recuperação. Ele está dizendo, continua vindo porque está dando certo. Está dando certo para mim, pode dar para você. Pode estar difícil agora, mas amanhã pode estar um pouco melhor. Então, eu entendo que isso é um testemunho, né? Testemunhar justamente a eficácia da recuperação proposta pelo grupo. Bom, e aí eu trouxe um exemplo que eu acho que é bem elucidativo e bem lindo mesmo, assim, foi muito emocionante para mim participar, que é um evento que reúne mulheres, só mulheres alcoólicas do grupo de AA, que se chama Colcha de Retalhos. Nesse evento, as mulheres, enquanto estão partilhando, enquanto estão compartilhando suas experiências com o álcool, elas costuram uma grande colcha de retalhos. E é muito interessante pensar que uma colcha de retalhos, né, ela tem retalhos de tamanhos diferentes, formatos diferentes, cores diferentes, estampas diferentes, e isso é muito significante porque representa justamente a diversidade daquelas mulheres, né? Mas elas estão agrupando aqueles retalhos, né? Tornando aqueles retalhos uma coisa só, uma colcha. E é justamente esse movimento que elas fazem também,
enquanto elas estão partilhando suas trajetórias, as suas experiências, né? E é como se, ao passo que elas costuram essa colcha de retalhos, elas também estão costurando a pessoa que elas gostariam de ser, né? A mesma coisa que elas fazem, que os alcoólicos em geral fazem ali nas partilhas, nas reuniões, essas mulheres fazem na colcha de retalhos. E é claro que a questão feminina, né, fica muito pulsante nesse evento. Então, elas pensam, criticam e debatem muito o lugar da mulher no AA, porque, de fato, os grupos de AA, pelo menos os que eu frequentei, eles são majoritariamente masculinos. Então, é claro que isso também repercute na presença delas, enfim. Então, é um momento só delas, e que elas discutem esse lugar do feminino no grupo. Aqui eu trouxe uma foto da colcha já pronta, nesse mesmo evento que eu fui. E, bom, falando das partilhas, eu busquei mostrar para vocês como a aposta ela é elaborada pelo sujeito. Mas como é que essa aposta é colocada em prática? E eu percebi que a aposta é colocada em prática por meio das diversas estratégias de cuidado e práticas de cuidado que os alcoólicos colocam e apreendem todos os dias, né? Então, eu trouxe mais trechos que eu acho que é mais ilustrativo para a gente pensar o que eu quero dizer aqui. O primeiro trecho também foi uma nota de campo, não foi uma entrevista. Na verdade, os dois. E o primeiro diz o seguinte: perdi as contas de quantas vezes não tomei banho e não escovei meus dentes. Mas agora eu cuido de mim desde o princípio. É na hora do banho que eu começo a me cuidar. Antes eu ensaboava rapidamente o meu corpo e pronto. Agora, em recuperação, tenho todo o cuidado de passar o sabonete lentamente por todas as partes do corpo. Lavo e enxago o cabelo com paciência. E, por fim, passo um óleo hidratante dos pés aos ombros. Depois eu começo o meu dia. E o segundo trecho: a primeira coisa que faço por mim é arrumar a minha cama. Depois faço meu café da manhã, escovo os meus dentes, me arrumo. Tudo no passo da tartaruguinha. Só aí começo o meu dia. De imediato, né, parece uma descrição também de práticas muito banais. Todos nós levantamos da cama pela manhã, arrumamos, né, alguns sim, outros não, mas arrumamos a nossa cama, escovamos os nossos dentes, tomamos um banho, nos alimentamos. Isso parece banal, mas para um alcoólico em recuperação é uma prática de cuidado fundamental, né? Acordar de manhã e arrumar a própria cama, e em seguida escovar os dentes e tomar um café da manhã, são práticas que, em alguns casos, foram deixadas de lado durante o tempo de ativo. Então, isso é um exemplo de aposta na vida, né? Ele tá apostando na vida justamente no momento em que ele está colocando em prática essas rotinas que parecem banais, mas que são fundamentais para ele continuar o dia bem, por exemplo, para ele se sentir motivado a ir para a reunião, para ele se sentir motivado a pegar uma rua e que vai levá-lo à reunião e não a outra, que ele passaria por um bar e que ele sempre pensa em parar. Então, são rotinas e práticas que parecem banais, né? Mas que para um alcoólico é fundamental. São fundamentais, né? E é justamente aí que eu percebo a aposta na vida. Não só no momento em que ele está narrando ali a sua trajetória e certificando a necessidade da abstinência, mas também nesses pequenos momentos do dia a dia. Existe esse lado do cuidado de si, né, do escovar os dentes, começar uma academia, por exemplo, começar a correr, enfim. Um cuidado de si, um cuidado individualizado. Mas existe também um cuidado compartilhado no AA. Então, o que eu entendo por esse cuidado compartilhado, né? Todo novato, todo recém-ingresso no AA, ele é apadrinhado. Então, ou ele tem uma madrinha ou ele tem um padrinho. E esse padrinho, essa madrinha, são pessoas que já estão há um bom tempo em recuperação e que serão responsáveis justamente por orientar aquele novato.
né? Por dar algumas dicas, por fazer algumas ligações de vez em quando para saber se a pessoa está bem, se teve vontade de recair, para chamar para fazer um programa, por exemplo, ver um filme, enfim, comer uma pizza. Então, são pessoas responsáveis por guiar mesmo os novatos. E eu percebo que essa ação é uma ação de cuidado, né? Você está compartilhando a sua preocupação e o cuidado que você já tem consigo mesmo com uma pessoa que está começando agora. E assim como as partilhas, né, que repercutem não só em quem fala, mas em quem escuta, o cuidado compartilhado, ele também não é só benéfico para quem recebe, né, para quem é cuidado, mas também para quem cuida. Porque a recaída, como eu falei lá no início, ela é uma possibilidade e uma realidade para qualquer membro de AA, seja para a pessoa que acabou de entrar e tem 2 semanas em recuperação, seja para o padrinho dela que está há 40 anos em recuperação, né? A recaída é sempre possível. Então, no momento em que o padrinho ou a madrinha está ali orientando, está passando seus ensinamentos, ele também está, de alguma forma, retificando para ele mesmo que ele precisa estar ali em recuperação, não só por ele, mas agora pelo outro, porque ele é um exemplo, né? Ele passa a ser um exemplo a ser seguido. Bom, e aí, finalmente, chegamos ao último slide, e a pergunta que eu fiz lá no início para vocês, agora eu respondo, né? Por que os homens e as mulheres, então, se agrupariam todos os dias, de domingo a domingo, Natal, Ano Novo, feriado, o próprio aniversário? Por que essas pessoas se reúnem todos os dias numa sala de AA? Não é só pela abstinência, né? Mas é porque elas querem e elas têm esse anseio e essa potência aí de querer resgatar a sua vida, de querer construir um novo estilo de vida. E esse novo estilo de vida, ele é construído por todos esses passos, né, que eu demonstrei para vocês, pelas partilhas, pelas formas de cuidado. Então, eu percebi durante a minha pesquisa que a abstinência ela é um passo muito importante quando a gente está falando sobre alcoolismo. Sobretudo, falando sobre alcoolismo no contexto de AA, né, que foi o que eu estudei. A abstinência é importante, é um ponto principal, sim, é o primeiro passo, mas ele não é o único, existem muitos passos ainda, e as pessoas justamente se agrupam para poder restabelecer, reafirmar esses passos de cuidado, esses passos de resgate de si mesmo, né? Então, o que eu busquei, de uma certa forma, sempre me orientar, né, durante a minha pesquisa, é tratar do alcoolismo, tratar da doença, não como um fator limitador, né? Não enxergar os meus interlocutores como adictos, então como coitados, como fracos, né? Pelo contrário, o que eu enxergava eram pessoas ali que estavam lutando pela sua própria vida, apostando nisso e criando formas muito criativas, né? Muito originais de tentar resgatar a sua própria vida. Então, esse é um ponto que eu gostaria de deixar assim, como reflexão, né? Como a gente deveria pensar o alcoolismo e outras adicções não como fatores limitadores daqueles que são afingidos, né? Mas como formas que podem aí ser uma faísca para as pessoas se reerguerem, recomeçarem e apostarem na própria vida. É isso, eu agradeço e agora eu posso responder se tiver algumas perguntas. Nossa, Mariana, que trabalho intenso. Eu também, estou igual o Leonardo, ó. Mariana, que incrível! Parabéns, eu vou ler aqui que o Leonardo colocou, que eu vou fazer dele as minhas palavras também. Ele disse que gostaria de parabenizar você, Mariana, porque a pesquisa é extremamente importante. Gostaria de saber se você teve, ou está tendo, ou terá continuidade no IPES. Gostei, Leonardo, da pergunta. Ela vai responder. Pode responder, Mariana. Ou em algum doutorado também. Obrigada, Leonardo. Bom, eu estou fazendo um doutorado, sim. Na verdade, esse tema do alcoolismo, né, no contexto de AA, eu acompanho desde a graduação. Então, o meu TCC foi sobre o AA, mas muito focado na terapêutica, né, na dinâmica dos grupos. Só no mestrado que eu
realmente pude, né, por conta do tempo também, expandir um pouco mais a minha visão para entender um pouco melhor o que estava acontecendo ali. Agora, no doutorado, e como pesquisadora também, colaboradora do IPES, eu continuo com o tema da adicção, não só do alcoolismo, mas também o uso de outras drogas, mas eu quero entender como policiais militares em tratamento de dependência química elaboram suas emoções aí durante o tratamento. Então, tem um foco muito grande, não só na adicção, mas também nas emoções, como esses sujeitos elaboram suas emoções, tendo em vista que é uma instituição que não permite tanto a elaboração dessas emoções, mas o controle, né, de certas emoções. Então, continuo com o tema da adicção, do alcoolismo, mas não no contexto de AA, mas no contexto da segurança pública. Uhum. Beleza. Eu vou aproveitar para fazer uma pergunta que eu também estou aqui curiosa, Mariana. Não sei se na sua pesquisa você chegou a visualizar ou a perguntar o que eu vou te perguntar agora. Mas eu fiquei aqui pensando durante a tua apresentação, no caso de algum desses participantes do grupo ter uma recaída e retornar ao grupo, né? Assim, eu fico imaginando que a figura do padrinho, da madrinha, é fundamental aí para não deixar ele, de fato, se sentir meio que, entre aspas, culpado, né? Poxa, eu estou em tratamento, mas eu tive uma recaída. Eu não sei se você chegou a presenciar ou a ver, porque imagino que a ação do grupo nesse momento é uma ação acolhedora muito importante, ela vem com uma carga ainda maior, não é isso? Porque exatamente ele não desistir de continuar tentando. Não sei se a minha analogia, eu acredito que é por aí, mas eu fiquei curiosa de saber como é que o grupo se prepara para receber alguém que vem de uma recaída, né? Se tem um protocolo, alguma outra coisa. Não sei se você chegou a perceber ou a identificar. Então, durante a minha pesquisa, e olha que eu estou assim, dentro, assim, no contexto de AA, né, não necessariamente frequentando as reuniões diariamente, como eu fazia durante o mestrado, mas eu estou envolvida com a AA desde 2017. E eu não presenciei nenhuma recaída, né, de interlocutores que eu estava tendo contato direto. Mas eu também fiquei sabendo, né, de algumas recaídas por esses interlocutores que eu tinha mais contato. E é curioso porque, assim, apesar do AA ter uma dimensão enorme de participantes, né, e as reuniões estarem sempre cheias, enfim, independente do horário, tem reunião, as reuniões começam 7 horas da manhã e tem reunião madrugadinha, que, assim, as oficiais, né, acabam 10, mas tem reunião durante a madrugada toda. Então, apesar de serem grupos muito grandes, esses fatos, né, e a recaída não se espalha como uma fofoca. Assim, como antropóloga, eu fui orientada por alguns pesquisadores a perceber se existia alguma fofoca nos grupos, né, porque isso é um instrumento analítico, mas eu não achei de fato, sabe? E as recaídas que eu percebi era porque eu percebia, não porque alguém me contava. E aí eu, como pesquisadora curiosa, perguntava, mas eu tô sentindo falta do fulano, ele não tem aparecido. Mas fica uma questão muito interna, né? E aquilo não vira, assim, um grande acontecimento. Até porque é uma possibilidade, e eles entendem isso, assim, eles internalizam essa ideia, né? Isso é muito possível para qualquer um de nós. E eu imagino isso, Mariana, porque exatamente por isso eu te perguntei se tinha alguma conduta, porque é ali que eu acho que é realmente necessário esse elo, essa união, para que não gere essa fofoca realmente, ou esse, né, disse-me-disse, justamente para acolhê-lo como isso faz parte do processo.
E a gente está aqui para dar o suporte. Eu queria ler aqui o que o Alexandre Cid Neto colocou, que eu acho super relevante. Acredito, né, Alexandre, que essa palestra também possa ter te ajudado aí até a abrir um pouquinho esse pensamento, conhecendo mais a fundo. Acredito que você trabalha com isso. Mas ele colocou aqui, ó, amanhã estou iniciando o meu estágio numa casa terapêutica de dependentes químicos. Os 2 últimos coordenadores da casa foram afastados justamente por terem tido recaídas com álcool. E amanhã ele vai estar conversando com assistente social e com psicólogo sobre a possibilidade deles retornarem à casa como acolhidos. Eu acho que essa é a palavra, né, Alexandre? Acolhidos, né, Mariana? Esse acolhimento é fundamental, né? Assim, existe uma regrinha, assim, um princípio nos grupos de que a pessoa não pode assistir às reuniões alcoolizado. Né? Mas se ele teve uma recaída hoje e amanhã ele já se sente seguro e preparado, né, fisicamente, mentalmente, para voltar à reunião, amanhã mesmo ele retorna. Né? E a figura do padrinho é essa pessoa que vai estar acompanhando o processo todo, né? Ou deveria. Então, ele está sempre ali em contato mais próximo com a pessoa que recaiu. Mas, de fato, o acolher é muito importante. É isso aí. A Maria Aparecida coloca aqui para a gente uma fala que aí eu vou fazer uma empatia grande com essa fala, porque é isso que eu estou vendo na pesquisa que a Mariana trouxe também, né? Ela diz, Mariana, parabéns pelo seu trabalho é muito importante para que todos entendam o poder da escutativa e da empatia com o outro. E aí, a Mariana trouxe isso, né? Eu quero só dar, porque eu pensei a mesma coisa que a Maria Aparecida nesse sentido, que oportunidade de falar e ouvir no momento desse, né? Porque quem fala, como você mesmo colocou, Mariana, também está se beneficiando com a própria escuta do que está dizendo. Então, assim, é uma integração ali para o beneficiado, é quem recebe e quem fala. É quem fala e também dá um retorno, é quem pratica a escuta, é para quem pratica a empatia. Eu acho que você conseguiu ver bastante disso, né, na tua pesquisa. Com certeza. A escuta é um traço fundamental para o tratamento, né? E é claro que é uma prática, né? Isso na sociedade em geral a gente não exerce muito, né? Essa escuta. Na maioria das vezes a gente quer falar demais e a gente não tem paciência na hora de silenciar e ouvir. Então isso também não é um comportamento natural para o alcoólico, né? Isso, aos poucos, ele vai entendendo, e é claro que são todos, né? A gente não pode generalizar, mas aos poucos ele vai entendendo a importância desse silenciamento para escutar e poder se beneficiar dessa fala. Muito legal. Deixa eu ver o que mais que alguém botou aqui. Olha, a Tayane está te parabenizando, falando de que a tua pesquisa realmente é muito interessante. O Alexandre também te parabenizando. A Fabiana dizendo que a pesquisa é excelente, que ela chegou a acompanhar também. Eu acho que isso é legal. A Tatiana dizendo quanto orgulho, muito esclarecedora a palestra. E eu acho que assim, deixa eu ver aqui, ainda tem mais 2. Isso. A Neise coloca que é um processo de crescimento mútuo, onde todos ganham. E eu acho que isso é o mais bacana do momento do encontro, porque aquilo que Mariana trouxe, né? O encontro é um momento em que eles têm um compromisso de estar ali, mesmo que não ficar calados, mesmo que estejam em silêncio, eles estão recebendo, né? A troca está sendo feita, né? Ele está também absorvendo isso. Bem bacana essa coisa de que todos ganham, né? Todos ganham com o encontro. O que mais? Eu não sei se alguém quer perguntar mais uma coisa. Eu queria perguntar mais uma coisa. Quer falar, Alexandre? Se quiser, pode falar, pode até abrir o telefone. A Cida colocou, a partilha quando eles falam, se conseguir, você também pode, é uma forma de motivação, ele motiva o outro. Quando ele fala, se eu conseguir, você também pode, é uma forma de estímulo, né, de motivação, é isso mesmo, eu também acho. Cid, quer falar? Pois não, pode falar. Eu queria só fazer o meu
O microfone está aberto, tá, né? Está me Estamos ouvindo? ouvindo. Ah, Sim. tá. Então, eu, alguns anos atrás, eu fiz um trabalho aqui no meu bairro com um pessoal em situação de rua, né? E então nós fazíamos encontro todas as noites e conversávamos com eles, a gente dava oportunidade para eles falarem, depois fazíamos uma janta, aqueles que queriam tomar banho, tomavam banho nessa casa, trocavam de roupa, depois eles comiam e iam embora. E nesse tempo que a gente fez, assim, a gente conseguiu ver que diminuiu bastante o consumo deles de álcool, em função deles saírem dali do encontro de barriguinha cheia. E era quase sempre à noite, então já estava diminuindo. E que eu percebi também, assim, que muitos conseguem mais facilmente deixar a droga, né, a cocaína, o crack, maconha, do que o álcool. Muitos dos que vinham ali, eles até, eu parei de cheirar, eu parei de fumar, mas não consigo parar de beber. E, e, o, a questão do cigarro também, né? Para eles era mais, até muitos conseguiam deixar o álcool, parar de beber e usar droga, mas não conseguiam se livrar do cigarro, né? Então até essa casa que eu estou indo amanhã iniciar o meu estágio, que eu estou fazendo o curso de gestão do, do terceiro setor. Nessa casa, eles permitem que se fume uma quantidade X de cigarro por dia, 10 cigarros por dia. E uma outra vez que eu tive lá, conhecendo, eu vi que eles fazem toda semana, eles fazem um encontro onde eles falam sobre são 12 passos, né, Mariana, do AA, né? Eles fazem esses encontros. Então, foi muito bom ter participado hoje, consegui, já inclusive baixei lá a dissertação da Mariana, quero ver se de hoje para amanhã eu leio para ficar mais atualizado, para poder... Mas igual eu vou estar participando lá no nosso grupo também, né? À medida que eu for tendo algumas experiências que possa também estar enriquecendo, né? Isso mesmo. Obrigado. Obrigada a você pela sua participação. Eu acho que é isso mesmo, essa troca é para isso, é para a gente conhecer outras possibilidades e levar esse conhecimento. Eu acho que agrega bastante. Eu não sei se alguém quer fazer mais alguma pergunta, eu queria fazer mais uma, Mariana, mas muito interessante que me chamou aquela roda das mulheres, fazendo a colcha. Aquilo me tocou bastante, porque esse é um momento em que elas estão colocando ali um carinho, uma dedicação, fazendo algo que aquela colcha deve, não sei se ser doada ou se elas usam de alguma forma, mas aquilo ali tem por baixo também alguma outra, né, algum outro objetivo. Enquanto elas falam sobre as questões, elas costuram, elas fazem essa costura. E o que eu achei bacana foi essa metáfora, que elas não estão costurando só a colcha, elas estão costurando também o próprio sentimento, as próprias escolhas, os próprios, a construção delas próprias, né? Eu não sei se você quer falar um pouquinho mais, eu adorei essa perspectiva, eu achei um movimento bastante interessante. Sim, é um evento, né, muito subjetivo, né? Porque, de fato, aquela colcha ali é só uma materialidade que está dando, na verdade, um outro sentido, né, para elas. Então,
de fato é isso, enquanto elas estão costurando, elas estão conversando, trocando, gerando uma identificação, e que, sobretudo, é importante para a recuperação, né? Para manter a recuperação em dia. Então, é um momento muito, muito bonito mesmo. E a colcha meio que vira um patrimônio, assim, do grupo, né? Quando a colcha é finalizada, porque ela não finaliza durante o evento, ela vai e retorna, e é um evento que não acontece, assim, com uma frequência tão grande. Então, aquela colcha é guardada e depois ela é exposta nos eventos. E é um evento bacana porque recebe, pelo menos esse que eu pude participar, recebeu mulheres assim de todo o Rio de Janeiro, né? Então, então é um momento realmente muito, muito bacana para também elaborar essa questão do feminino, né? Dentro do grupo. Muito bom, muito bacana. Eu vou ler aqui o que a Roseli colocou, que eu acho bastante também relevante, né? Obrigada, Roseli, pela sua manifestação aqui. Ela também está te parabenizando e dizendo que é extremamente relevante essa pauta. Políticas públicas podem e devem ser viabilizadas para apoio e ajuda àqueles que lutam por um novo estilo de vida. Isso é realmente muito de uma relevância tremenda, né? Poder incluir, essa coisa da inclusão mesmo, né? De receber isso. Muito boa essa sua colocação. Obrigada, Roseli. Quer falar, Roseli? Pode falar. Tem espaço aí para você falar. Pode trazer aí sua fala, pode falar. Boa noite a todos. Boa noite. Todas. Parabéns, Mariana. É uma pauta, como eu sinalizei, muito relevante, e a gente perceber, né, uma jovem como a Mariana, mergulhada nesse tema, me enche de orgulho e de esperança, né? Enquanto professora, eu percebo que vale a pena, né, a gente ter esse interesse por um público que muitas vezes passa invisível. Né, e a sociedade, às vezes, não entende a dificuldade que é a mudança desse estilo de vida. Então, quando eu falo e defendo que políticas públicas precisam ser direcionadas para esse público, é porque a gente percebe que não há esse interesse, né? Isso falando dentro de política partidária. A gente não percebe, inclusive, nos discursos, esse tipo de direcionamento para esse público. Mas eu ainda acredito, eu estou aqui te assistindo, porque vendo uma jovem que está interessada por esse tema, que eu tenho certeza que ainda vai alcançar a muitos, eu tenho a esperança que nós teremos direcionamentos para que essas pessoas possam ter a ajuda, o apoio, a mudança e, principalmente, alcançarem aquilo que desejam, porque não é fácil. Só quem tem alguém na família que passa por isso é que sabe que a luta é diária. É sempre, hoje foi mais um dia. Bom? Obrigada pela oportunidade de participação. Um beijo, Mariana. Roseli, obrigada aí pela sua participação. Olha, uma fala totalmente aderente aí a uma necessidade real, né? É isso mesmo. Espero que a gente consiga, com o trabalho da Mariana, e pelo que a Mariana está trabalhando, que não é de agora, você vê que ela já vem pesquisando isso desde a graduação que ela falou, né? Então, quer dizer, realmente é surpreendente, né, Roseli? A gente vê uma jovem se interessar por um tema desse, que de fato faz muita diferença. Parabéns mesmo, Mariana. Tem uma outra colocação aqui da Aparecida, que ela diz que percebeu também que não existe julgamento pela situação de fazer parte do AA entre eles, né? E a sua dissertação mostrou com o seu tema e foi perfeito com a condição de cada um. E eu acho que você percebeu isso também, né, Mariana, lá, né, essa coisa de eles não terem esse julgamento entre eles, de estar fazendo parte ali. Porque
porque, assim, tá todo mundo no mesmo barco, né, para dizer de uma forma bem popular. Então, assim, e é o fato de estar no mesmo barco que permite esse acolhimento, que permite identificação. Então, é um grupo, pelo que eu percebi, que ele foi formado justamente para reunir pessoas de lugares diversos do Rio de Janeiro, né? Falando dos grupos que eu frequentei. Então, não eram só pessoas da Zona Sul que iam para os grupos, com profissões diferentes, escolaridade diferente, raça diferente, enfim. Um grupo múltiplo, né? Mas que tinha um ponto em comum e que permitia o agrupamento, permitia esse acolhimento, que é justamente a dependência, né? Que é o problema com o uso abusivo do álcool. Perfeito. Muito bom. Que bacana, Mariana. Estamos assim, saindo daqui hoje assim, né, com uma leitura muito interessante, com esse seu olhar, com o trabalho que você fez ali dentro e com a fala de que há realmente alguém, né, tomara que a juventude siga aí o teu exemplo e trabalhe em cima disso. A Malu colocou, Mariana é nosso orgulho, que barato. Muito bem, eu também estou orgulhosa com ela aqui. Não fale, hein? Tá bom. Olha só, Mariana, eu queria que você, então, falasse um pouquinho da tua participação aqui no IPES agora, né? Até para convidar o pessoal que quiser trazer aí o material e colocar, falar da nossa biblioteca, e aí eu vou encerrar, então, também, fazendo um fechamento aqui. Tá bem. Bom, eu quero agradecer a participação de todos, as perguntas, o engajamento aí. Muito obrigada. Foi muito bom rememorar assim, a minha pesquisa, apesar de ter pouco tempo defendida, né? A gente passa tanto tempo imerso assim, na pesquisa que quando defende coloca um pouco na gaveta. Foi bom abrir essa gaveta e reler o que eu escrevi. É um trabalho que eu realmente me orgulho, assim, que eu fiquei muito feliz de fazer. Então, eu agradeço muito essa oportunidade. E aí eu quero convidar a todos, como pesquisadora colaboradora do IPES, né? Quero convidar a todos interessados nessa temática, não só do alcoolismo, mas da saúde mental, de grupos de risco, né? De suicídio na população, suicídio na segurança pública, a participarem dos nossos eventos. A gente tem uma biblioteca digital que tem muitos artigos, teses, dissertações, trabalhos sobre todos esses temas que eu falei. Está tudo lá muito bem selecionado e disponível gratuitamente para todo mundo. Então, é só acessar o nosso site. E eu também quero convidar aos interessados que tenham algum trabalho, né, defendido, seja uma dissertação, enfim, uma tese de doutorado, um TCC, que já tem defendido há um tempo, a participarem do nosso ciclo de palestras. A partir de janeiro eu vou estar na coordenação desse ciclo, então eu vou receber esses trabalhos e vou poder estar selecionando. E, enfim, é mais um convite para vocês emergirem aí no IPES, porque tem muitas coisas acontecendo, coisas boas, e que vão gerar bastante conhecimento para a gente. Muito obrigada e boa noite. Que bom, Mariana, muito obrigada. Mariana, mais uma vez, em nome do IPES, eu quero agradecer que você aceitou estar conosco hoje aqui, brindando a todos nós com essa pesquisa linda, direcionada, profunda, que toca a alma, né? Porque eu acho que também faz parte esse processo tão bacana de você ver que você trouxe à tona aí reflexões muito interessantes. Então, eu queria agradecer a todos vocês pela presença, por terem ficado aqui até o final. Em nome da Deise Miranda, nossa querida presidente, doutora e idealizadora, eu digo que eu boto uma porção de nome para ela, porque ela foi a pessoa que gerou tudo isso, né? Então, em nome da Deise, em nome do IPES, a gente agradece a presença de todos vocês. E não podia deixar de falar sobre o movimento Amigos da Prevenção. A gente criou esse movimento justamente para aderir as pessoas que querem, de alguma forma, estar próximo do IPES e colaborar com essa causa. Como diz a Deise, pesquisa tem custo, e o IPES sendo um instituto que muitas vezes, né, a gente tem que estar ali fazendo os cursos para poder angariar algum dinheiro mesmo, né, para fomentar o movimento Amigos da Prevenção. Está lá no site, para quem quiser conhecer. É um movimento que a gente faz para exatamente trazer mais pessoas associadas aí para a gente. Eu vou deixar o telefone do IPES aqui também, aí no
no nosso chat, mas quem desejar, o nosso site está bem bacana, as lives que nós fizemos no Setembro Amarelo também, estão todas lá, a gente teve vários temas interessantes, quem não pôde assistir, porque foi um mês que se faz muitas lives, mas a gente trouxe assim, pessoas e debates muito bacanas. Então, gente, fica aí o nosso agradecimento e o nosso convite para estar próximo a nós, nesses movimentos, nos nossos eventos, e participem do nosso ciclo de palestras. Agradeço a todos pela oportunidade. A Mariana colocou Isso, eu coloquei meu e-mail institucional do IPES, que eu esqueci de colocar, mas para quem quiser, enfim, ter informação sobre a biblioteca e também encaminhar seus trabalhos, podem enviar para esse e-mail, tá bom? Obrigada. Como o Alexandre Cid fez, baixar também a dissertação, se quiser, que está lá disponível. Então, eu não vou mais tomar o tempo de vocês. Uma boa noite, um bom descanso e até o nosso próximo ciclo de palestras. Boa noite, gente. Obrigada, Mário. Um beijão. Até logo.